A verdade é que a história por trás das gôndolas de Veneza é fascinante. Imagine os encantadores canais de Veneza, onde gôndolas deslizam graciosamente sobre a água. No século XVI, as autoridades decidiram impor uma regra que exigia que esses barcos icônicos fossem pintados de preto. A motivação por trás dessa decisão era promover a elegância e evitar a competição entre os gondoleiros que exibiam embarcações coloridas. Essa escolha visava criar harmonia nos canais, onde cores chamativas se tornavam uma distração, já que cada gondoleiro tentava se destacar. A regra permitiu que todos, independentemente de sua riqueza, desfrutassem da beleza das águas de Veneza, sem o caos das cores vibrantes. No entanto, há um detalhe interessante. Gôndolas pertencentes a oficiais de alto escalão podem exibir cores brilhantes e decorações elaboradas. Portanto, ao passear por Veneza e admirar aquelas gôndolas pretas brilhantes, lembre-se do significado histórico e do desejo de igualdade que moldou essa tradição encantadora. Os astronautas realmente esperam que os objetos flutuem? Após meses em microgravidade, muitos astronautas retornam à Terra com um hábito curioso. Às vezes, eles esperam que as coisas flutuem quando as soltam. Esse comportamento estranho está ligado ao tempo que passaram no espaço, onde os objetos não caem como aqui na Terra. No espaço não há gravidade puxando tudo para baixo, então os astronautas aprendem a se adaptar. Quando eles soltam uma caneta ou um lanche, observam como flutua, em vez de cair. É impressionante como essa experiência pode afetar a percepção deles, mesmo quando estão de volta ao solo firme. Para alguns astronautas leva tempo para se readaptar à gravidade da Terra. O momento em que percebem que seus objetos não flutuam, muitas vezes, se torna uma lembrança cômica de sua incrível jornada. Esse fenômeno mostra o quanto as pessoas podem se adaptar a condições extremas. Você já pensou nas hienas e em sua incrível árvore genealógica? A maioria das pessoas imagina as hienas como criaturas parecidas com cães, mas na verdade elas estão mais próximas das gatas. Embora tenham algumas semelhanças com os cães, seus parentes vivos mais próximos são as civetas e os mangustos, que pertencem a uma linha evolutiva diferente. Essa conexão interessante é explicada pelo que os cientistas chamam de evolução convergente, quando espécies não relacionadas desenvolvem características semelhantes devido à adaptação a condições ou modos de vida parecidos. Isso significa que, apesar da aparência canina, as hienas são mais parecidas com gatas brincalhonas do que com cães amigáveis. As hienas também apresentam comportamentos únicos e estruturas sociais, vivendo em clãs matriarcais liderados por fêmeas fortes. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que por trás dessa aparência desleixada se esconde uma história evolutiva incrível, que as liga muito mais às gatas do que aos cães. Não é surpreendente como a natureza pode criar uma vida tão diversificada a partir de começos semelhantes? Descubra como as aves se comunicam durante a migração. A comunicação eficaz é essencial para a sobrevivência de algumas espécies, especialmente quando viajam em grandes bandos. Imagine milhares de aves voando juntas pelos céus, rumo a lugares quentes. Essas aves usam diferentes sons e sinais para se manterem coordenadas e evitarem colisões. Por exemplo, espécies como gansos e grow dependem de vocalizações para manter a unidade do grupo e seguir a rota correta. Os sons que produzem ajudam-nas não só a se comunicarem entre si, mas também a alertar sobre perigos, como predadores ou condições climáticas adversas. É incrível que cada espécie tenha seus sons únicos, que têm significados específicos, ajudando-as a se moverem em harmonia. Voando milhares de milhas, essas aves mostram a importância do trabalho em equipe e da comunicação no mundo animal. Sem esses sinais, suas longas migrações poderiam se tornar caóticas e perigosas. Portanto, da próxima vez que você ver um bando de aves no céu, lembre-se da complexa comunicação que as une nessa jornada incrível. Adivinhe o que realmente impulsiona a construção do Titanic 2? O Titanic Sono, uma cópia exata do Titanic original, está sendo criado pela empresa Blue Star Line, sob a liderança do empresário australiano Clive Palmer. Inicialmente, esse projeto ambicioso estava previsto para ser lançado em 2022, mas agora espera-se que ele navegue em junho de 2027. É surpreendente como este novo navio combina o estilo clássico do Titanic original com tecnologias modernas para segurança e conforto.
Imagine salões luxuosos e escadarias majestosas que lembram o início do século XX, mas com botes, salva-vidas modernos e sistemas de navegação avançados para garantir a segurança dos passageiros. Não é apenas uma homenagem à história, é uma incrível mistura de nostalgia e inovação. O Titanic Seguns busca proporcionar aos convidados uma sensação do passado, enquanto garante uma experiência segura e confortável. Será que este magnífico navio se tornará um museu flutuante ou apenas um cruzeiro de luxo? Uma coisa é certa, muitos aguardam ansiosamente sua grandiosa estreia nas águas. Você sabia sobre a vila construída para crises? Em 2018, o governo criou uma pequena vila que se tornou um exemplo de como as autoridades locais respondem às necessidades urgentes da comunidade. Essa vila foi criada em resposta a uma crise, mostrando uma abordagem proativa para problemas que afetam muitas pessoas. Quando desastres naturais ou outras emergências acontecem, as comunidades frequentemente enfrentam deslocamento e perda de recursos. O objetivo da criação dessa vila era oferecer um abrigo seguro, fornecendo os serviços e moradia necessários para as famílias afetadas pela crise. Essa iniciativa reflete uma tendência crescente, onde os governos priorizam o bem-estar da comunidade, criando condições de vida sustentáveis. Os líderes locais entenderam que reconstruir vidas exige não apenas soluções temporárias, mas também apoio a longo prazo. Essa vila é um símbolo de esperança, demonstrando a resiliência e a criatividade da humanidade diante das dificuldades. Quantas outras histórias de respostas semelhantes das comunidades podemos descobrir? Conheça o gaur, o maior gado do mundo. Este impressionante búfalo indiano pode medir mais de 3 metros de comprimento e pesar até 1.000 quilos, tornando-se um verdadeiro gigante entre os gados. O gaur é conhecido não apenas por seu tamanho, ele também é surpreendentemente ágil e se move facilmente pelas densas florestas tropicais. Esses magníficos animais têm uma aparência única, corpo musculoso e pelagem escura e espessa, que varia do marrom ao preto. Curiosamente, apesar de seu tamanho imenso, eles são bastante discretos e preferem viver em grupos, geralmente liderados por um macho dominante. Em seu habitat natural, o gaur desempenha um papel importante na manutenção do ecossistema, alimentando-se de uma variedade de vegetação e ajudando a manter as florestas saudáveis. Infelizmente, suas populações estão ameaçadas devido à perda de habitat e à caça. Esforços estão sendo feitos para proteger esses seres majestosos. Portanto, da próxima vez que você pensar em gado, lembre-se do gaur e de sua incrível força e graça na natureza. Você adivinha o que realmente faz o edifício mais pesado do mundo? O Palácio do Parlamento em Bucareste, Romênia, é o edifício mais pesado do mundo, pesando impressionantes 4 milhões de toneladas. Esta colossal estrutura, construída durante o regime de Nicolae Ceausescu, demonstra não apenas uma arquitetura extraordinária, mas também enormes ambições. Imagine um edifício com mais de 1.100 salas, enormes salões e até um bunker subterrâneo. O peso imenso deste palácio se deve ao uso extensivo de concreto e mármore, com muitos materiais extraídos de toda a Romênia. Por que tanta grandiosidade? Ceausescu queria criar um símbolo de poder e orgulho para seu país, construindo uma obra que ofusca a maioria das outras em tamanho e peso. O palácio não é apenas uma maravilha da construção, ele também abriga impressionantes decorações e obras de arte. Hoje é uma atração turística e um lembrete da complexa história da Romênia. Pronto para explorar seus salões? Você não vai acreditar no que é a vantagem da casa. O conceito de vantagem da casa pode mudar muito o seu jogo em jogos de azar como blackjack e roleta. No blackjack, há uma regra importante. Em caso de empate, o dealer ganha. Isso significa que se a sua carta empatar com a do dealer, você não ganha, o que com o tempo dá uma vantagem ao cassino. Agora, vamos falar sobre a roleta. E você verá que a adição do zero, ou até mesmo do duplo zero, na roda, aumenta significativamente a vantagem da casa. Esses espaços extras resultam em mais perdas para os jogadores, pois aumentam as chances gerais de vitória do cassino. Portanto, entender a vantagem da casa é crucial para todos que amam esses jogos. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa ou girar a roda, lembre-se dessas pequenas, mas importantes regras que afetam suas chances de sair ganhando. O que explica a popularidade da pizza margherita? A pizza margherita, uma clássica favorita, recebeu seu nome em homenagem à rainha Margherita da Itália.
Em 1889, esse prato icônico foi criado especialmente para ela durante sua visita a Nápoles. A pizza foi decorada com ingredientes vibrantes que refletem as cores da bandeira italiana: manjericão fresco para o verde, mozzarella para o branco e tomates maduros para o vermelho. Essa deliciosa combinação não só agradou ao paladar da rainha, mas também simbolizou o orgulho nacional. O apoio real gerou um boom da pizza, tornando a margherita famosa em todo o mundo, ligando-a ao patrimônio culinário da Itália. Hoje, essa pizza não é apenas comida, ela representa tradição, história e a simples alegria de uma boa refeição. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de margherita, lembre-se de que está provando um pedaço da história real. Acredite ou não, mas a maioria das conversas é fofoca. Pesquisas recentes em psicologia social mostram que 80% das nossas conversas diárias giram em torno de fofocas e reclamações. Isso pode parecer surpreendente, mas essas trocas têm um papel importante na forma como nos comunicamos. Falar sobre novidades interessantes de amigos ou reclamar das dificuldades do dia a dia ajuda a criar laços e fortalecer o sentimento de comunidade. Curiosamente, a fofoca pode ter uma função ainda mais importante, reforçando normas sociais e ajudando a identificar pessoas confiáveis ao nosso redor. Portanto, embora às vezes possa parecer trivial, essas conversas são uma parte essencial da nossa vida social. Na próxima vez que você se pegar fofocando ou reclamando, lembre-se de que não é apenas uma conversa vazia, é uma maneira de fortalecer nossos relacionamentos e nos orientar no mundo social. O que você acha? Isso muda sua visão sobre esse tipo de conversa? Prepare-se para se surpreender. Cientistas descobriram que lobos correm sobre as pontas dos pés. Essa agilidade surpreendente ajuda essas criaturas magníficas a se moverem com habilidade em seu ambiente natural. Os lobos usam uma técnica única de corrida nas pontas dos pés, permitindo que parem rapidamente e façam curvas acentuadas, o que é essencial para capturar presas. Imagine ver um lobo perseguindo um cervo. Seus movimentos são fluidos e ágeis, passando entre as árvores com facilidade. Esse estilo de corrida não apenas impressiona, ele também protege as patas dos lobos contra o desgaste, permitindo que percorram grandes distâncias sem se machucar. Os lobos não são caçadores solitários. Eles dependem muito de seus sentidos aguçados e resistência, frequentemente caçando em grupos para superar e encurralar suas presas. A combinação de agilidade e trabalho em equipe é crucial para seu sucesso como predadores. Enquanto correm pelo chão da floresta, suas adaptações especiais mostram como a natureza os prepara para sobreviver em um ambiente desafiador. Portanto, da próxima vez que você imaginar um lobo, lembre-se de que seu incrível estilo de corrida é muito mais do que uma peculiaridade. É uma parte vital de sua estratégia de sobrevivência. A verdade é que a Toscana encanta a todos. Esta região deslumbrante não é apenas pitoresca, é um verdadeiro tesouro de paisagens cativantes, cultura vibrante e comida deliciosa. Imagine colinas ondulantes vestidas de verdes vibrantes, salpicadas de vinhedos e oliveiras, tudo banhado pelo calor do sol toscano. Cidades como Florença, Siena e Pisa são verdadeiros museus vivos, repletos de arte, arquitetura impressionante e uma história notável. Florença, conhecida como o berço do Renascimento, exibe obras-primas de artistas lendários como Michelangelo e Botticelli, envolvendo os visitantes em um mundo de criatividade e inovação. Por outro lado, o charme medieval de Siena te transporta no tempo, especialmente durante a emocionante corrida de cavalos palio, que encanta tanto os locais quanto os turistas com suas ricas tradições. E não podemos esquecer da gastronomia de dar água na boca. De pratos de massa robustos a vinhos de classe mundial, os sabores da Toscana despertam o paladar e contam histórias repletas de tradição e paixão. Na próxima vez que a Itália vier à sua mente, lembre-se de deixar a beleza e o rico patrimônio da Toscana te chamarem. Você está pronto para vivenciá-la? Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta. Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema,
Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. Você sabia que pacientes em coma podem falar? Em um caso surpreendente que desafia nossa compreensão da consciência, uma mulher chamada Sarah pronunciou palavras enquanto estava em coma. Esse evento impressionante despertou o interesse de cientistas e profissionais da saúde, pois destaca as misteriosas capacidades da mente humana. Quando Sarah inesperadamente começou a falar com a família, os pesquisadores se questionaram sobre o nível de consciência em tal estado. Mesmo em coma, o cérebro pode mostrar atividade, especialmente em resposta a vozes ou sons familiares. Isso levanta questões sobre nossa compreensão da consciência e como os profissionais de saúde determinam quando uma pessoa realmente não está consciente. As pesquisas continuam, enquanto os cientistas buscam entender como as funções cerebrais podem ser mantidas, mesmo na ausência de reações externas. O que isso significa para pacientes e suas famílias que esperam pela recuperação, este caso é um poderoso lembrete das complexidades da consciência que ainda precisamos desvendar. Prepare-se para se encantar com as esculturas de Julian Voss Andrea. Este artista alemão cria obras impressionantes que enganam o seu olhar. Suas esculturas utilizam um design inteligente de folhas paralelas, que podem parecer maciças de um ângulo, mas desaparecem quando você muda de perspectiva. Imagine caminhar ao redor de uma dessas obras e, de repente, vê-la se transformar diante dos seus olhos. Essa manipulação astuta da luz e da perspectiva torna a arte de Julian não apenas um espetáculo, mas uma experiência. Cada escultura convida você a entrar, incentivando a explorar os limites da percepção. À medida que você se move, a obra de arte muda, revelando dimensões e padrões ocultos. É uma verdadeira dança entre arte e física, onde a sua posição se torna uma parte importante da obra. Esse estilo inovador não apenas desafia a escultura tradicional, mas também provoca discussões sobre como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Quantas outras obras de arte podem oferecer uma conexão tão dinâmica com o público? A grande mancha vermelha de Júpiter está diminuindo. Essa enorme tempestade chama a atenção dos cientistas desde sua descoberta. Antigamente ela era tão grande que caberiam 2 ou 3 terras dentro dela, mas agora seu tamanho é cerca de metade disso. Essa mudança desperta o interesse dos pesquisadores, pois levanta questões sobre a estabilidade a longo prazo da tempestade. Os cientistas acreditam que a diminuição é influenciada por vários fatores, incluindo mudanças nos ventos e nas condições atmosféricas. Enquanto a tempestade continua a encolher, os astrônomos observam atentamente seu comportamento, tentando entender se isso é um sinal de mudanças mais amplas em Júpiter. Este planeta misterioso, com suas nuvens brilhantes e tempestades poderosas, ainda guarda muitos segredos. As mudanças na Grande Mancha Vermelha ajudam os cientistas a compreender melhor a atmosfera de Júpiter e os padrões climáticos em geral. Será que a tempestade pode desaparecer completamente ou talvez se estabilize em um novo tamanho? Com o avanço da tecnologia, podemos observar mais detalhes desse fenômeno incomum, o que alimenta nossa curiosidade e nos dá uma visão sobre a dinâmica do nosso sistema solar. Você pode se surpreender. O Armazém B continua fechado. Escondido em um local secreto, o Armazém B é um verdadeiro tesouro, repleto de ouro, joias brilhantes e antigas estátuas sagradas. Por décadas, essa sala atraiu a atenção de caçadores de tesouros e historiadores. Apesar de suas riquezas, ninguém teve coragem de abrir suas pesadas portas. Por quê? A lenda do Armazém B fala de uma maldição que atinge todos que tentam acessar seu conteúdo. Histórias de desgraças e eventos estranhos deixados por aqueles que ousaram explorar afastaram muitos de satisfazer sua curiosidade.
O mistério só aumenta quando as pessoas se perguntam quais tesouros e artefatos permanecem intocados na escuridão. Será que a maldição é real ou é apenas uma história para proteger as riquezas? Com o passar do tempo, o chamado do Armazém B atrai aventureiros e especialistas, fazendo-nos questionar se essa sala escondida algum dia será aberta. O que realmente acontece quando você mergulha na história do Facebook? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Al Pacino faz uma aparição inusitada relacionada ao início do Facebook. Em 1949, Pacino atuou em uma peça que chamou a atenção de muitos, e em 2007, seu nome foi mencionado de forma divertida como o primeiro logo do Facebook. Embora o verdadeiro logo do Facebook seja um design simples e limpo com a letra F minúscula, a menção a Pacino mostra como a cultura pop pode se entrelaçar com inovações tecnológicas. O site rapidamente se tornou um fenômeno global, mas o ator, que era famoso há décadas, acabou se conectando metaforicamente a esse gigante das redes sociais. Essa conexão demonstra como o mundo do entretenimento pode às vezes inspirar e refletir as conquistas tecnológicas. Não é incrível como um único nome pode unir épocas e mundos tão diferentes? Prepare-se para se surpreender com os nascimentos em anos bissextos. Você sabia que as chances de nascer no dia 29 de fevereiro são de 1 em 1461? Esse dia raro acontece apenas uma vez a cada 4 anos, o que lhe confere uma magia especial. Na maioria dos anos temos 365 dias, mas nos anos bissextos adicionamos um dia a mais para que nossos calendários fiquem em sintonia com a órbita da Terra ao redor do Sol. Por causa dessa peculiaridade do calendário, as pessoas que nasceram em um dia bissexto podem dizer que comemoram seus aniversários apenas a cada 4 anos. Imagine a alegria desses sortudos quando chega seu dia especial. Muitas crianças que nasceram em anos bissextos aproveitam a singularidade da sua data de nascimento e costumam compartilhar histórias divertidas sobre como celebram. Alguns escolhem comemorar no dia 28 de fevereiro ou 1 de março em anos não bissextos, enquanto outros aguardam seu grande dia. Não é incrível como uma simples mudança no tempo cria momentos tão especiais? Fatos incríveis sobre florestas tropicais que você precisa saber. As florestas tropicais são um dos ecossistemas mais vibrantes do nosso planeta, cobrindo menos de 6% da superfície da Terra, mas abrigando mais de 50% de todas as espécies. Imagine uma caminhada por densas selvas, cheias de árvores altas, aves coloridas e insetos zumbindo. A cada passo, uma nova descoberta maravilhosa. Esses cantos verdes da natureza são verdadeiros tesouros, repletos de milhões de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Desde os maiores mamíferos até os menores insetos, cada criatura desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses lugares mágicos, colocando em risco muitas espécies. A preservação das florestas tropicais é crucial não apenas para a incrível vida selvagem, mas também para nós, pois elas produzem oxigênio, regulam o clima e até fornecem recursos para a medicina. Ao proteger essas florestas, estamos salvaguardando uma parte vital da saúde do nosso planeta. O que você fará para ajudar a salvar nossas florestas tropicais? Você pode se surpreender, jacarés estão na moda. No mundo da moda de luxo, para criar um par de sapatos estiloso, é necessário apenas um jacaré. Mas você sabia que para botas duráveis são precisos 3? Essa estatística impressionante revela o alto custo dos produtos animais na indústria da moda. Cada jacaré não só adiciona um design único e durável, mas sua pele também possui uma textura excepcional, que muitos compradores de alto padrão desejam. No entanto, a demanda por itens de luxo levanta preocupações sobre a conservação da vida selvagem e a sustentabilidade. Os números mostram que as tendências da moda podem impactar significativamente as populações de jacarés, destacando a necessidade de uma abordagem responsável em relação às fontes. Ao entender de onde vêm nossos produtos, podemos fazer escolhas mais conscientes e apoiar práticas que protejam os animais selvagens. Portanto, da próxima vez que você usar esses sapatos da moda, pense na história que está por trás deles. Você sabia sobre a grandiosidade do desfiladeiro Yarlung Tsampo?
Este impressionante desfiladeiro, localizado no remoto sudeste do Tibete, é uma verdadeira maravilha da natureza, comparável ao Grand Canyon. Com sua profundidade impressionante e penhascos íngremes, o desfiladeiro Yarlung Tsangpo é um dos mais incríveis cânions da Ásia Oriental. O rio que atravessa o desfiladeiro flui a mais de 4.000 metros de altitude, tornando-se um dos rios mais altos do mundo. Imagine paredes de rocha que parecem tocar o céu, com ecossistemas vibrantes prosperando nesse ambiente único. O desfiladeiro não é apenas uma visão, ele também representa um desafio para os turistas e exploradores corajosos que buscam entender sua beleza majestosa. Desde rios cristalinos até paisagens áridas, cada curva revela uma nova maravilha natural. Embora este lugar permaneça bastante isolado e pouco visitado, aqueles que se aventuram nesta parte do Tibete frequentemente ficam sem palavras diante de sua grandiosidade. Então, por que não adicionar o desfiladeiro Yarlung Tsangpo à sua lista de desejos e experimentar sua mágica inspiradora? Beau Brummel teve um papel fundamental na mudança da moda masculina na Grã-Bretanha durante a Era da Regência, abrindo caminho para um estilo mais refinado. Enquanto a moda anterior era vibrante e extravagante, Brummel preferia roupas simples, mais elegantes, focando em ternos bem cortados e uma paleta de cores discreta. Sua abordagem tornou a moda mais acessível e estilosa para o homem comum. Além da escolha das roupas, Brummel também era conhecido por seu jeito único de se vestir, que incluía um detalhe inusitado. Ele polia seus sapatos com champanhe. Esse momento excêntrico não apenas destacava sua atenção aos detalhes, mas também refletia os padrões em mudança de higiene pessoal e apresentação na época. A influência de Brummel na moda ia além do que as pessoas vestiam. Ele promoveu a valorização da sofisticação e da discrição, que deixaram uma marca por décadas. Hoje seu legado pode ser visto na moda masculina moderna, onde ainda se valorizam roupas bem cortadas e uma elegância sutil, como uma única pessoa conseguiu mudar a moda de uma era inteira. Você já pensou por que a música nos cura? Antes de se tornar um músico famoso, Macklemore trabalhou em um centro para jovens, dedicando seu tempo a ajudar os jovens a se expressarem através do rap. Ele entendia que muitos desses jovens enfrentavam dificuldades sérias e acreditava que a música poderia ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Em suas aulas, Macklemore inspirava a juventude a transformar suas emoções e histórias em letras, permitindo que encontrassem suas vozes em um mundo que muitas vezes parece isolante e opressivo. Essa experiência não só influenciou sua própria música, mas também destacou a importância da expressão criativa na cura e no crescimento pessoal. Ao dar aos jovens ferramentas para falar sobre suas dificuldades, ele os ajudava a lidar com as emoções e a desenvolver a autoconfiança. Não é inspirador como a arte pode mudar vidas? Você já pensou na guerra mais curta da história? A Guerra Anglo-Zanzibar durou apenas 38 minutos, em 27 de agosto de 1896. Esse conflito ocorreu entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar, marcando um momento importante na história. A tensão aumentou após a morte do sultão Hamad bin Tuwaini, que era favorável aos interesses britânicos. Quando o sultão Khalid bin Bargash assumiu o trono, se opondo à influência britânica, os britânicos reagiram rapidamente. Eles apresentaram um ultimato exigindo que Khalid renunciasse, e quando ele se recusou, os britânicos começaram a bombardear o palácio sultanato. Com sua superioridade no mar, os britânicos rapidamente controlaram a situação, levando a um término rápido do conflito. Imagine uma guerra que acaba mais rápido do que um intervalo para o almoço. O legado dessa pequena guerra nos lembra que até mesmo as batalhas mais curtas podem ter um grande impacto na história. O riso pode ser mortal? Acredite ou não, um riso intenso pode, às vezes, levar a consequências trágicas, como um ataque cardíaco ou asfixia. Embora o riso seja considerado o melhor remédio, é importante entender que, como tudo na vida, ele tem seus limites. Em casos raros, quando alguém ri demais, sua frequência cardíaca e pressão arterial podem subir rapidamente. Esse aumento pode provocar um ataque cardíaco, especialmente em pessoas com problemas cardíacos existentes. Além disso, se o riso se tornar tão incontrolável que cause falta de ar, isso pode levar à asfixia. Felizmente, essas situações extremas são bastante raras, mas nos lembram de valorizar o lado leve da vida, sem esquecer da nossa saúde. Então, da próxima vez que você rir até chorar, não se esqueça de respirar. Que aventura louca, não é mesmo?
Um fato interessante sobre prisões nos EUA. Os Estados Unidos abrigam impressionantes 25% da população carcerária mundial, apesar de representarem apenas 5% da população global. Essa estatística preocupante destaca a complexidade do sistema jurídico e penitenciário do país. Com milhões de presos, os EUATOAR se tornaram um centro de debates sobre reforma da justiça criminal e encarceramento em massa. Muitos se perguntam como essa diferença surgiu e o que pode ser feito para mudá-la. Fatores como leis rigorosas de punição, a guerra às drogas e desigualdades sociais contribuem para essa situação, gerando apelos por mudanças de ativistas e legisladores. Ao estudar essas questões, é importante considerar o impacto do encarceramento em massa nas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O que significa para a nação ter taxas tão altas de encarceramento? Compreender essas dinâmicas é essencial para criar um sistema mais justo, garantindo que os princípios de justiça e reabilitação estejam no centro de nossas práticas legais. Estamos prontos para repensar nossa abordagem à justiça? Você consegue imaginar Vênus como um ponto quente vulcânico? Este planeta deslumbrante, coberto por nuvens densas, possui o maior número de vulcões do nosso sistema solar, mais de 160 mil. Embora muitos desses vulcões estejam inativos há muito tempo, alguns ainda podem emitir sons sob a superfície. Cientistas acreditam que a crosta rígida de Vênus pode reter o calor gerado pela atividade vulcânica. Esse acúmulo de calor pode causar atualizações periódicas da superfície, criando uma paisagem em constante mudança de fluxos de lava e domos vulcânicos. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas estão sempre em movimento, a crosta de Vênus permanece em grande parte estática, resultando em um fenômeno interessante, onde as erupções vulcânicas podem alterar sua superfície ao longo do tempo. Pesquisadores buscam entender esses processos vulcânicos, pois podem oferecer pistas sobre a história geológica do planeta e o que torna Vênus um vizinho tão único em nosso sistema solar. Você sabia que as borboletas precisam de tempo para voar? Quando as borboletas saem do casulo, suas asas ainda não estão prontas para o voo. Elas parecem amassadas e macias, como se não estivessem totalmente preparadas para a nova vida. Esse processo incrível envolve uma etapa importante, onde as borboletas bombeiam um líquido especial chamado hemolinfa para as veias de suas asas. Com isso, elas vão gradualmente abrindo suas delicadas asas ao longo de algumas horas. Essa injeção é necessária para que as asas se estiquem, se fortaleçam e ganhem força para voar. Assim que as asas atingem o tamanho e a rigidez adequados, as borboletas podem finalmente subir ao céu, exibindo suas cores deslumbrantes. Não é impressionante como um simples movimento de líquido pode preparar uma borboleta para seu primeiro voo? A natureza realmente sabe criar maravilhas através de processos tão complexos. Vamos desvendar a verdade sobre os assassinatos dramáticos nas peças de Shakespeare. Você pode se surpreender ao saber que William Shakespeare usou habilmente facadas em suas obras. Na verdade, mais da metade de todas as mortes no palco em seus trabalhos, 54 de 100, ocorreram de forma tão brutal. Desde a trágica morte de Júlio César até o emocionante final de Hamlet, o sangue derramado por facas se tornou um símbolo marcante de sua narrativa. Essa preferência não apenas intensificava a drama, mas também refletia o contexto violento de sua época. Personagens como Macbeth e Bruto enfrentavam destinos dramáticos que deixavam o público em choque. Mas por que Shakespeare escolhia mortes tão gráficas? Talvez ele acreditasse que um final impactante aumentava a carga emocional de suas histórias, mantendo a atenção do público. Era apenas uma fascinação pela tragédia, ou havia algo mais em sua escolha por facadas que podemos explorar hoje? Você já pensou sobre ondas gravitacionais? Essas ondas fascinantes no espaço-tempo foram descobertas pela primeira vez em 2015 e surgem de eventos cósmicos massivos, como colisões de buracos negros. As ondas gravitacionais nos oferecem oportunidades incríveis para explorar o universo, permitindo que os cientistas observem fenômenos que antes eram invisíveis. A energia que essas ondas transportam pode revelar informações importantes sobre as propriedades e o comportamento dos corpos celestes. Mas enquanto investigamos essas maravilhas cósmicas, há outro problema que nos preocupa: o lixo espacial, formado por destroços de satélites antigos e naves espaciais inativas, está se tornando uma ameaça crescente. Esse lixo pode colidir com satélites em funcionamento, colocando em risco as comunicações e futuras missões espaciais.
Enquanto celebramos as descobertas relacionadas às ondas gravitacionais, também precisamos enfrentar o problema do lixo espacial para garantir um futuro seguro e sustentável para nossas aventuras além da Terra. Adivinhe o que atrai visitantes a Graceland? Esta icônica mansão é a casa de Elvis Presley, o rei do rock and roll, e está localizada em Memphis, Tennessee. Graceland não é apenas uma casa, é um museu vivo, onde os fãs podem mergulhar no mundo de Elvis e conhecer sua vida extraordinária. Todo ano, mais de 600 mil pessoas visitam este lugar incrível para ver os magníficos cômodos, a decoração luxuosa e os itens que homenageiam sua carreira lendária. Desde seus carros clássicos até os discos de ouro nas paredes, cada canto conta a história de um homem que mudou a música para sempre. Os visitantes também podem explorar o Jardim da Meditação, onde Elvis está enterrado, o que traz um toque de respeito à diversão. Ao manter seu legado de forma tão vibrante, Graceland preserva o espírito de Elvis, convidando novas gerações a descobrir sua magia. Você está pronto para sentir o espírito do rock and roll? Porque o Grande Canyon Yarlung Tsangpo nos fascina? Este impressionante cânion na China é considerado o mais profundo do mundo, com uma profundidade de 5.500 metros. Sua extensão ultrapassa 500 quilômetros, superando o famoso Grand Canyon nos Ora, tanto em profundidade quanto em comprimento. Ele foi formado pelo rio Yarlung Tsangpo, que serpenteia entre altas montanhas, vales verdes e ecossistemas únicos, mostrando a incrível biodiversidade da região. O cânion atrai não apenas aventureiros e amantes da natureza, mas também cientistas que estudam a geologia e o clima dessa paisagem incrível, com suas majestosas rochas e trilhas misteriosas. O Grande Canyon Yarlung Tsangpo continua a cativar a imaginação, levantando questões sobre como ele se formou e quais segredos pode esconder. Não é surpreendente como a natureza molda nosso mundo de maneiras tão extraordinárias. Incrível, mas os fatos dizem que os pinguins dominam a Antártica. Na base Port Lockroy, que já foi uma estação de pesquisa britânica, tudo mudou. Agora, esse lugar único se tornou um museu e um correio, recebendo turistas corajosos que querem enviar cartões postais de um dos lugares mais remotos da Terra. O museu conta a história das expedições antárticas, e os visitantes podem aprender sobre a vida dos pesquisadores que um dia viveram aqui. Mas o fato é que os pinguins têm prioridade sobre os humanos. Essa característica encantadora nos lembra que somos hóspedes em seu habitat. Os turistas frequentemente compartilham o espaço com essas aves adoráveis, tornando a experiência ainda mais memorável. Portanto, seja admirando as impressionantes paisagens antárticas ou enviando um cartão postal do correio onde os pinguins costumam estar, a base Port Lockroy oferece uma visão fascinante da história e da vida selvagem. Não aceite o primeiro voucher oferecido para o voo. Quando um voo está lotado, as companhias aéreas costumam pedir aos passageiros que desistam de seus assentos em troca de vouchers. Mas aqui está o detalhe. O primeiro voucher que eles oferecem, geralmente, é o menor. Se você esperar um pouco, pode conseguir uma compensação maior, já que as companhias aéreas costumam aumentar suas ofertas até conseguirem voluntários suficientes. Isso pode ser vantajoso para você. Além disso, se você for impedido de embarcar involuntariamente, há boas notícias. O Departamento de Transporte dos ECRAM exige que os passageiros afetados possam receber reembolso em dinheiro, que pode chegar a $1.300. O valor do seu reembolso depende de fatores como o preço da passagem e a duração do atraso. Então, um pouco de paciência e negociação podem trazer grandes benefícios. Portanto, da próxima vez que você enfrentar um voo lotado, lembre-se, não se apresse em aceitar a primeira oferta que lhe fizerem. Você sabia que sua voz depende das cordas vocais? Essas estruturas incríveis trabalham duro toda vez que você fala, abrindo e fechando centenas de vezes por segundo. Localizadas na sua garganta, as cordas vocais vibram quando o ar passa por elas, criando os sons que você ouve. A altura única da sua voz depende da tensão e do comprimento dessas cordas. Cordas mais tensas e curtas produzem notas mais altas, enquanto cordas longas e mais soltas produzem sons mais graves. Isso significa que, quando você canta ou fala, pode facilmente ajustar sua voz, controlando as cordas vocais. Por exemplo, porque alguns cantores alcançam notas altas com facilidade. Tudo se resume ao controle preciso sobre suas cordas vocais. Então, da próxima vez que você estiver conversando com um amigo ou cantando sua música favorita, lembre-se da fascinante ciência por trás da sua voz
e de como suas cordas vocais dão vida às suas palavras. Você sabia que o rio Rialto mudou Veneza? No século XVIII, uma enchente devastadora transformou completamente a aparência desta famosa cidade. A água invadiu Veneza, dando vida ao rio Rialto e ao rio Pali, que começaram a se expandir e mudar. Quando a água recuou, esses rios abriram novos leitos e caminhos, impactando o comércio e o transporte na região. A localização estratégica do rio Rialto se tornou ainda mais importante, promovendo mercados movimentados e atraindo comerciantes de longe. Com o tempo, essas vias aquáticas não só mudaram a aparência física de Veneza, mas também sua economia, cultura e vida cotidiana. Você consegue imaginar como a cidade se desenvolveu enquanto esses rios prosperavam? Você sabia sobre a mágica influência do castelo de Neuschwanstein? Situado nas pitorescas montanhas da Baviera, o castelo de Neuschwanstein é realmente uma visão deslumbrante. Construído no século XIX pelo rei Ludwig II, este magnífico castelo conquistou os corações de milhões com seu encanto de conto de fadas. Sua arquitetura única e vistas impressionantes inspiraram o design do famoso castelo da Disney, que aparece em vários filmes de animação e até mesmo no icônico logotipo da Disney. Imagine-se passeando por suas imponentes torres e salas encantadas, sabendo que ele serviu de base para muito do que associamos à fantasia hoje. Ao explorar o castelo, você será transportado para um mundo de imaginação, onde a história se encontra com o encanto dos contos de fadas. O castelo de Neuschwanstein não só atrai turistas de todo o mundo, mas também inspira criatividade e admiração em todos que o veem. Então, esteja você planejando uma visita ou apenas sonhando de longe, este maravilhoso castelo oferece uma visão dos sonhos mágicos da família real e da eterna magia das histórias. Você sabia que o Capitão Morgan foi um pirata de verdade? Sir Henry Morgan, que deu nome ao famoso rum, viveu no século XVII e foi muito mais do que apenas uma garrafa na sua prateleira. Morgan era um corsário galês, o que significava que ele tinha permissão da Inglaterra para atacar navios e assentamentos, especialmente nas terras espanholas do Caribe. Seus feitos audaciosos o tornaram um herói popular e um símbolo de aventuras no mar aberto. Curiosamente, após muitos anos de pirataria, ele foi nomeado tenente-governador da Jamaica, onde se transformou de temido bandido em um líder respeitado. Essa mistura de lenda e realidade faz de Morgan uma figura fascinante na história marítima. Sua vida foi cheia de ousadas aventuras, incluindo ataques a portos e caça a tesouros em ilhas. Os mitos sobre ele muitas vezes ofuscam suas conquistas reais, mas destacam a era dos piratas e corsários em um mundo repleto de aventuras, tesouros e intrigas. Então, da próxima vez que você beber rum Capitão Morgan, lembre-se de que por trás desse nome está um verdadeiro pirata. Você pode se surpreender. Os OVNIs têm uma longa história. As evidências sobre objetos voadores não identificados, ou OVNIs, remontam à Roma antiga. Em 218 a.C., o historiador romano Lívio descreveu estranhas naves fantasmagóricas no céu, despertando o interesse por fenômenos aéreos. Apenas 142 anos depois, Plínio, o Velho, relatou uma faísca luminosa que caiu do céu, cresceu e desapareceu sem deixar vestígios. Esses registros iniciais mostram que os OVNIs fascinaram a imaginação humana ao longo dos séculos, muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O fascínio por avistamentos aéreos estranhos reflete nosso desejo inato de explorar o desconhecido e refletir sobre os mistérios do universo. Poderiam essas evidências ser vislumbres precoces de extraterrestres, ou são apenas histórias sobre maravilhas naturais mal interpretadas? De qualquer forma, o interesse por OVNIs continua a influenciar a cultura, a ciência e nossa compreensão do que pode existir além do nosso planeta. Acredite ou não, o disco futebol é um jogo de verdade. Neste esporte vibrante e cheio de energia, os jogadores misturam a diversão da dança com o desafio do futebol. As regras são simples, mas exigem muita habilidade. Para marcar um gol, você precisa estar sempre se movendo e dançando. Se parar mesmo por um instante, você será desqualificado. Imagine driblando a bola enquanto mostra seus melhores passos de dança, seja um moonwalk ou um cha-cha-cha. Essa combinação única de ritmo e atletismo cria um espetáculo empolgante, tanto para os jogadores quanto para os espectadores. O disco futebol incentiva a criatividade, já que os jogadores costumam inventar seus próprios estilos de dança em campo.
Além disso, promove a atividade física de uma forma muito divertida. Então, se você é um dançarino experiente ou apenas ama chutar a bola, o disco futebol é uma ótima maneira de aproveitar o movimento e a música juntos. Se tiver a sorte de ver ou participar de um jogo, prepare-se para risadas, emoção e movimentos de dança realmente impressionantes. Vamos revelar a verdade sobre o talento único de Pavarotti. Luciano Pavarotti, um dos cantores de ópera mais famosos de todos os tempos, tinha uma relação incrível com as notas musicais. Apesar de seu status elevado no mundo da música, Pavarotti, segundo relatos, não gostava de ler partituras tradicionais. Em vez disso, ele usava sua habilidade excepcional de memorizar música apenas ouvindo, o que é uma verdadeira arte. Isso significava que ele podia ouvir uma peça e rapidamente decorá-la, confiando em sua musicalidade natural, e não nas notas escritas. Seu talento extraordinário permitia que ele se apresentasse com números impressionantes, encantando o público ao redor do mundo. Muitos artistas passam anos aprendendo a ler partituras, mas a abordagem de Pavarotti era ousada e diferente. Isso levanta uma questão interessante. Será que o talento pode brilhar tão intensamente sem o aprendizado tradicional? Sua história inspira músicos hoje a confiarem em seus instintos e a aceitarem suas maneiras únicas de aprender. Você já viu um Recife em forma de coração? O Recife Coração, localizado na deslumbrante Grande Barreira de Corais da Austrália, é uma maravilha natural que conquista os corações dos visitantes. Essa estrutura de coral com formato único se tornou um destino favorito para turistas em busca de romance e aventura. A forma de coração não é apenas uma coincidência, ela é resultado do crescimento dos corais, um processo que leva milhares de anos. Cercado por águas cristalinas, o Recife abriga uma vibrante comunidade de vida marinha, desde peixes coloridos até graciosas tartarugas marinhas. Os visitantes costumam explorar a área de barco ou helicóptero, tendo a oportunidade de ver essa bela obra-prima natural do alto. Se você está planejando uma escapada romântica ou simplesmente ama a natureza, o Recife Coração oferece o cenário perfeito para memórias inesquecíveis. Não é apenas uma vista linda, é um lembrete da incrível diversidade e beleza do mundo subaquático. Então, se você estiver na Austrália, por que não adicionar uma visita ao Recife Coração à sua lista de desejos? O que realmente acontece quando a Disney nos encanta? A Disney teve um enorme impacto na indústria do cinema, ganhando 26 Oscars e recebendo 59 indicações. Isso faz da Disney a empresa mais reconhecida no Oscar. A magia está nas histórias que cativam tanto crianças quanto adultos, desde clássicos de animação como O Rei Leão, até sucessos de bilheteira como Frozen. Os filmes da Disney frequentemente combinam personagens inesquecíveis, visuais impressionantes e músicas marcantes. Cada vitória no Oscar reflete não apenas a qualidade dos filmes, mas também o compromisso da empresa com a criatividade e a inovação. Milhões de pessoas ao redor do mundo consideram a Disney sua fonte favorita de entretenimento, trazendo alegria através de seus filmes e parques temáticos. Então, da próxima vez que você cantarolar uma melodia da Disney ou assistir ao seu filme favorito, lembre-se do incrível legado dessa empresa inovadora e seu impacto no cinema. Você sabia que o tubarão enfermeiro pode dormir no fundo do oceano? A maioria dos tubarões, como o tubarão branco ou o tubarão martelo, precisa nadar constantemente para respirar, passando água pelas brânquias. Isso significa que mesmo enquanto dormem, eles costumam deslizar lentamente pelo mar. No entanto, os tubarões enfermeiros têm um truque único. Eles possuem pequenas aberturas, chamadas espiráculos, localizadas logo atrás dos olhos. Esses espiráculos conseguem bombear água pelas brânquias, permitindo que os tubarões enfermeiros descansem imóveis no fundo do oceano. Imagine poder deitar e descansar enquanto continua a respirar. Essa adaptação incrível não só ajuda os tubarões enfermeiros a economizar energia, mas também mostra a diversidade impressionante das estratégias de sobrevivência dos tubarões. Cada espécie de tubarão tem suas habilidades para viver com sucesso em condições subaquáticas desafiadoras, provando que o oceano está cheio de surpresas. Você sabia que os gatos têm pelagem de cor tartaruga? Esse incrível padrão de pelagem, que combina manchas laranja, preta e branca, é mais comum em fêmeas devido à sua composição genética única. Para entender o porquê, é importante saber que os gatos têm 2 tipos de cromossomos sexuais, X e Y. As fêmeas herdam 2 cromossomos, X,
XGs, o que permite que tenham genes tanto para pelagem laranja quanto preta. Quando esses genes se manifestam juntos, resulta em uma linda pelagem tartaruga. Por outro lado, os machos geralmente têm um cromossomo X e um igma, XY, o que limita suas opções de cor. Como resultado, apenas 1 em cada 3.000 machos pode ser tartaruga, e eles costumam ter uma condição genética rara. Então, da próxima vez que você ver uma gata tartaruga descansando ao sol, lembre-se de que sua pelagem não é apenas uma bela imagem, é uma história fascinante de genética e beleza. A natureza não é cheia de surpresas? Você consegue imaginar que o chiclete não fica no corpo por 7 anos? Ao contrário do mito popular que muitas vezes é contado às crianças, o chiclete é digerido como a maioria dos outros alimentos. Muitas pessoas acreditam que se engolir um chiclete, ele ficará no estômago por 7 anos. Essa ideia é passada de geração em geração, quase como um aviso amigável para não engolir chiclete. No entanto, seu corpo processa o chiclete da mesma forma que qualquer outro alimento. Ele não gruda nos intestinos, em vez disso, passa pelo sistema digestivo e é eliminado. Na maioria das vezes, o chiclete é feito de uma mistura de base, adoçantes e aromatizantes, o que o torna seguro para o seu corpo. Então, se você acidentalmente engolir um pedaço, não se preocupe, ele não ficará lá por quase uma década. Apenas lembre-se de mastigar com sabedoria e aproveitar o sabor. Você vai se surpreender ao saber que Mario ofusca Mickey Mouse. Nos anos 1990, uma pesquisa nacional interessante mostrou que o personagem favorito da Nintendo, Mario, se tornou mais reconhecível entre as crianças americanas do que o icônico Mickey Mouse. Essa descoberta surpreendente destacou a enorme influência cultural dos personagens de videogame na época. Com o avanço da tecnologia dos jogos e sua acessibilidade, as crianças passavam horas explorando mundos fantásticos dos videogames, tornando personagens como Mario conhecidos em toda a casa. Com seu famoso boné vermelho e seu jeito amigável, Mario conquistou os corações e mentes de toda uma geração. Essa mudança nas preferências também refletia transformações mais amplas no entretenimento, já que os videogames começaram a competir com os desenhos animados e filmes tradicionais. Olhando para trás, é incrível perceber como um simples encanador italiano se tornou um símbolo de diversão, aventura e nostalgia para milhões. Quais outros personagens podem deixar uma marca tão profunda hoje em dia? Vamos revelar a verdade sobre os mistérios do oceano. Mais de 80% do fundo do oceano da Terra ainda não foi explorado, tornando-o um dos ecossistemas menos compreendidos do nosso planeta. Imagine enormes paisagens subaquáticas que ainda estão escondidas de nossos olhos, cheias de vida que ainda não descobrimos. Uma das áreas mais interessantes é a Fossa das Marianas, a parte mais profunda dos oceanos, que chega a cerca de 11 quilômetros de profundidade. Essa profundidade incrível não só desafia nossa compreensão da vida, mas também abriga muitas criaturas que se adaptaram a condições extremas. Entre elas, existem organismos bioluminescentes que produzem sua própria luz nas profundezas escuras, criando um espetáculo impressionante. Cientistas acreditam que estudar esses mundos ocultos pode levar a descobertas revolucionárias em biologia, medicina e ecologia. Que segredos surpreendentes você acha que nos aguardam nos fundos oceânicos inexplorados? E se eu disser que os lagostas podem regenerar suas células? Essa habilidade incrível está ligada a uma enzima única que os lagostas produzem, desempenhando um papel fundamental no processo de regeneração celular. Embora os lagostas não vivam para sempre, esse talento extraordinário permite que alguns deles cheguem a viver até 100 anos ou mais. Em vez de deteriorar-se como a maioria dos seres vivos com a idade, os lagostas conseguem constantemente regenerar seus tecidos, mantendo a saúde e a funcionalidade por um longo tempo. Sua notável longevidade está relacionada à forma como crescem, trocando seus exoesqueletos duros durante a muda. A cada novo casco, eles podem substituir células perdidas ou danificadas, tornando-se resistentes a certas doenças. Essa regeneração surpreendente levanta questões sobre como ela pode inspirar pesquisas médicas para os humanos, especialmente em áreas como cicatrização de feridas ou regeneração de tecidos danificados. Não é incrível como essas criaturas podem nos ensinar sobre longevidade e resiliência? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os cérebros dos neandertais.
Os neandertais, nossos antigos parentes, tinham cérebros 10% maiores que os dos humanos modernos. À primeira vista, pode-se pensar que um cérebro maior significa maior inteligência, mas essa não é toda a história. Pesquisas mostraram que o tamanho do cérebro nem sempre está relacionado às habilidades mentais. Apesar de terem cérebros grandes, os neandertais tinham uma estrutura cerebral diferente e um estilo de vida que influenciava suas capacidades cognitivas. Por exemplo, embora eles criassem ferramentas e usassem fogo, suas vidas estavam mais focadas na sobrevivência do que na resolução de problemas complexos. Além disso, a forma como nossos cérebros são organizados desempenha um papel importante em como pensamos, aprendemos e interagimos. Portanto, embora os neandertais tivessem cérebros grandes, os humanos modernos desenvolveram características únicas, como uma linguagem avançada e criatividade, refletindo diferentes caminhos de evolução. O que isso significa para nossa compreensão da inteligência? Visite o maior festival de pipas na Indonésia. Esta festa vibrante acontece anualmente na bela ilha da Indonésia, atraindo amantes de pipas e famílias de todo o continente. Conhecido como o maior festival de pipas da Europa, ele transforma o céu em uma tela colorida de formas e cores, onde pipas de todos os tamanhos e designs dançam contra o fundo azul. Quando uma brisa suave do mar sopra, os participantes mostram suas pipas únicas, desde modelos tradicionais até criações modernas impressionantes. No entanto, o festival não é apenas sobre soltar pipas. É um centro de troca cultural, com uma variedade de comidas, lojas de artesanato e apresentações ao vivo, que entretém visitantes de todas as idades. As famílias podem participar de oficinas, onde criam suas próprias pipas, tornando-se uma ótima maneira de passar tempo com as crianças e aprender sobre essa arte fascinante. Este evento não só destaca a beleza de soltar pipas, mas também fortalece a comunidade, tornando-se uma visita obrigatória para todos que desejam sentir a magia da Indonésia. Pronto para voar alto com criatividade? Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Você sabia que o primeiro jardim de infância no CSIS foi inaugurado em St. Louis? Esse evento marcante aconteceu na década de 1870 e foi um momento importante na história da educação. A ideia do jardim de infância, que em alemão significa jardim para crianças, foi proposta por Friedrich Froebel, que acreditava que o desenvolvimento da criatividade e das habilidades sociais das crianças ocorre melhor através do brincar e do aprendizado. St. Louis se tornou o berço dessa abordagem inovadora à educação, inspirando outras cidades do país a seguir seu exemplo. Essa nova forma de ensino visava criar um ambiente educacional alegre, reconhecendo que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento da criança. Com foco na exploração e na imaginação, as crianças eram incentivadas a interagir com o mundo ao seu redor, fazer amigos e desenvolver habilidades básicas. O sucesso do jardim de infância em St. Louis inspirou a criação de programas semelhantes em todo o país, mudando nossa visão sobre a educação infantil. Você consegue imaginar como seria a educação sem esse importante avanço? É verdade que os M&M's foram nomeados em homenagem aos seus criadores. O incrível e colorido mundo dos M&M's, com seu sabor que derrete na boca, na verdade, recebeu seu nome de dois inovadores, Forrest Mars e Bruce Murray. Esses dois se uniram na década de 1940 para criar os deliciosos doces que conhecemos hoje. Forrest era filho do fundador da empresa Mars, enquanto Bruce era filho do presidente da Hershey Chocolate.
A colaboração deles trouxe uma abordagem única para a produção de doces, revestir o chocolate com uma casca dura que impedia que derretesse. Essa ideia surgiu durante o serviço militar deles, onde os soldados desejavam chocolate que não estragasse. Juntando suas iniciais, eles criaram a doce sensação M&M. Hoje, essas guloseimas continuam a trazer alegria para amantes de doces de todas as idades, provando que uma boa parceria pode resultar em algo verdadeiramente extraordinário. Delícias doces que encantam os sentidos esperam por você. Amaury Guichon ganhou reconhecimento mundial por suas incríveis sobremesas que agradam aos olhos e ao paladar. Suas criações combinam arte e sabor, transformando sobremesas clássicas em verdadeiros masterpieces comestíveis que cativam a imaginação. Imagine uma sobremesa que não só é deliciosa, mas também parece uma obra de arte. As criações de Guichon frequentemente se destacam por suas cores vibrantes, padrões complexos e combinações de sabores inesperadas, convidando as pessoas a ver os doces de uma nova maneira. Seja um bolo que se assemelha a uma flor em flor, ou uma escultura de chocolate que conta uma história, sua abordagem inovadora torna cada doce uma celebração para os sentidos. Amantes da gastronomia e da arte se encantam com suas obras, ansiosos para desfrutar dessas sobremesas originais. Ao expandir os limites do que pode ser uma sobremesa, Guichon inspirou muitos confeiteiros iniciantes ao redor do mundo a pensar de forma criativa sobre suas criações culinárias. E qual será a próxima obra-prima? Prepare-se para descobrir como os jogos melhoram as habilidades cirúrgicas. Estudos recentes mostram que cirurgiões que jogam videogames pelo menos 3 horas por semana têm benefícios impressionantes. Esses jogadores cometem 37% menos erros durante operações laparoscópicas, que exigem cortes pequenos e ferramentas especializadas. Isso é uma grande conquista, considerando a precisão necessária nesses procedimentos. Eles não apenas cometem menos erros, mas também realizam as cirurgias 27% mais rápido. A conexão entre jogos e habilidade cirúrgica está na melhora da coordenação mão-olho e na percepção espacial, que se desenvolvem enquanto os jogadores navegam em mundos virtuais complexos. Essas habilidades são transferidas para a sala de cirurgia, permitindo que os cirurgiões respondam mais rapidamente e com mais precisão a dificuldades inesperadas. À medida que a área médica continua a evoluir, surge uma pergunta interessante. Os videogames podem se tornar uma parte importante do treinamento cirúrgico. Com as evidências do impacto positivo dos jogos no desempenho, pode haver mais nos videogames do que apenas entretenimento. Por que o Mosteiro de Montserrat atrai tantos visitantes? Situado confortavelmente na montanha de Montserrat, a poucos quilômetros de Barcelona, este magnífico mosteiro oferece vistas deslumbrantes que parecem quase de outro mundo. Construído no século X, o Mosteiro de Montserrat é um refúgio espiritual que atrai peregrinos e turistas que desejam ver seu tesouro mais venerado, a estátua da Virgem Maria de Montserrat, carinhosamente chamada de La Moreneta. Esta impressionante estátua retrata a Virgem Maria com o menino Jesus, e é famosa por sua pele de tom escuro, o que a torna ainda mais atraente. Além de sua importância religiosa, o mosteiro é cercado por formações rochosas dramáticas e paisagens verdes, tornando-se um destino imperdível para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes podem caminhar pelas trilhas ao redor, explorando a paisagem deslumbrante e desfrutando da tranquilidade do local. Com uma rica história entrelaçada com a cultura espanhola, o Mosteiro de Montserrat é não apenas um local de adoração, mas também um símbolo de orgulho e devoção local. Então, por que não planejar uma visita para ver essa maravilha pessoalmente? Adivinha o que realmente afeta seu cérebro e coração? A água representa cerca de 60% do corpo humano e é especialmente importante para órgãos como o cérebro e o coração, que são compostos por 73% de água. Esse fato destaca a importância de manter o equilíbrio hídrico para todas as funções do corpo, incluindo a regulação da temperatura e o funcionamento adequado das articulações. Você sabia que a perda de apenas 2% de água no corpo pode começar a prejudicar a clareza do pensamento e a memória, e isso é muito pouco. A água desempenha um papel fundamental, não apenas no funcionamento do cérebro, mas também na forma como o oxigênio circula no sangue, já que cerca de 90% do sangue é água. Portanto, da próxima vez que você sentir cansaço ou falta de concentração, isso pode ser um sinal de que você precisa beber mais água.
Esteja você na escola, no trabalho ou apenas aproveitando um dia ensolarado, manter o equilíbrio hídrico ajuda o corpo a funcionar sem problemas e a mente a permanecer clara. Não é incrível como algo tão simples como a água pode impactar tanto nosso bem-estar? Difícil de acreditar, mas a torradeira causou quedas de energia. Em uma reviravolta estranha, a casa se viu em uma situação incomum, pois a torradeira estava conectada ao mesmo circuito que o sistema de alarme. Essa configuração peculiar significava que toda vez que alguém torrava um bagel ou preparava uma torrada para o café da manhã, o alarme disparava, resultando em quedas inesperadas de energia. Imagine estender a mão para pegar sua torrada e, de repente, mergulhar na escuridão. Os proprietários estavam tanto confusos quanto irritados, já que uma simples tarefa matinal se transformou em um jogo elétrico de adivinhação. Descobriu-se que essa configuração incomum estava causando uma verdadeira dor de cabeça, pois o consumo de energia da torradeira era forte o suficiente para interferir no funcionamento do alarme. Felizmente, após consultar um eletricista, o problema foi resolvido e a família pôde novamente desfrutar de suas torradas, sem medo de perder a eletricidade. Você já enfrentou um problema tão estranho na fiação da sua casa? O condicionamento pode realmente causar problemas de saúde mental em uma semana? A resposta é sim. O condicionamento psicológico pode levar a mudanças significativas no estado mental, mesmo em pessoas que nunca enfrentaram tais problemas. Após uma série de eventos negativos ou estresse intenso, uma pessoa pode desenvolver sintomas de um transtorno mental sério em poucos dias. Ansiedade, depressão ou até mesmo PTSD podem surgir como reação a pressões esmagadoras. Fatores como trauma ou condições estressantes são fundamentais. Por exemplo, alguém que enfrenta críticas constantes ou abuso emocional pode rapidamente se sentir preso em um ciclo de medo e desespero. A resposta do cérebro a essas condições pode ser alarmante, pois padrões não saudáveis se formam e se solidificam. Compreender esse fenômeno destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e a necessidade de um ambiente de apoio. Isso nos alerta sobre como tratamos os outros e a nós mesmos, mostrando que a intervenção precoce pode fazer a diferença. Então, estamos cientes do impacto de nossas palavras e ações no bem-estar mental? Muitos não sabem, mas buracos de minhoca podem transformar as viagens. A ideia dos buracos de minhoca abre possibilidades incríveis para viagens espaciais, tornando-as tão fáceis quanto um passeio no parque. Imagine poder cruzar enormes distâncias no universo em apenas 3 ou 4 meses, em vez de milhões de anos. Como seria se viajássemos à velocidade da luz? Essa ideia fascinante se baseia na forma como os buracos de minhoca poderiam, teoricamente, dobrar o espaço e o tempo. É como se você dobrasse uma folha de papel para criar um atalho entre 2 pontos distantes. Assim, em vez de seguir um longo e cansativo caminho pelas estrelas, uma nave espacial poderia usar esse atalho e aparecer quase instantaneamente no destino. Os cientistas ainda estão investigando como os buracos de minhoca podem funcionar, mas a ideia de se mover tão rapidamente pelo universo é inspiradora. Será que esses fenômenos podem tornar as viagens interestelares uma realidade? E se eu te disser que o aipo queima mais calorias do que contém? Este vegetal crocante não é apenas um lanche, é um alimento com calorias negativas. O aipo é composto por cerca de 95% de água, o que o torna muito baixo em calorias. Apenas 16 calorias em uma xícara cheia. No entanto, o processo de digestão do aipo exige mais energia do que as calorias que ele fornece. Na verdade, seu corpo precisa de até 20 calorias apenas para processar uma xícara de aipo cru. Isso significa que comer aipo pode ajudar a queimar mais energia do que você consome, o que atrai os amantes da saúde e aqueles que estão de olho no peso. É perfeito para um lanche enquanto assiste a um filme, ou como parte de uma salada colorida, rica em fibras e nutrientes. Além disso, é uma excelente fonte de antioxidantes e vitaminas. Então, da próxima vez que você saborear esse talo crocante, lembre-se de que pode estar ajudando seu corpo a queimar calorias. Legal, não é? Um fato interessante sobre o cachorro selvagem asiático, também conhecido como Ku Pandai. Este incrível mamífero carnívoro vive em grupos e se adapta bem a diferentes ambientes. O cachorro selvagem asiático habita principalmente áreas florestais e montanhosas do sul e sudeste da Ásia. Ele não é solitário, mas sim um ser social. Esses cães vivem em matilhas com uma estrutura complexa, o que lhes permite caçar e sobreviver de forma eficaz. Eles se comunicam e colaboram muito bem.
trabalhando juntos para rastrear presas e proteger seu território. Seus fortes laços sociais contribuem significativamente para o sucesso na caça, pois conseguem enfrentar animais maiores do que sozinhos. Não é incrível como o trabalho em equipe desempenha um papel importante na vida desses animais? Compreender seu comportamento pode oferecer uma visão da complexa dinâmica da natureza. Califórnia. Não são só praias e sonhos de Hollywood. Você sabia que a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados e um grande centro agrícola? Com quase 40 milhões de habitantes, a vida aqui é vibrante, com comunidades coloridas, paisagens deslumbrantes e eventos culturais. Mas o que é interessante é que este estado ensolarado também é o maior produtor de produtos agrícolas do país, cultivando uma incrível variedade de culturas. Desde morangos suculentos e alfaces crocantes até deliciosos amêndoas e abacates. As fazendas da Califórnia fornecem mais de 1/3 dos vegetais e 2/3 das frutas e nozes do país. Essa abundância sustenta milhões de empregos, não apenas nas fazendas, mas em toda a cadeia de suprimentos de alimentos. O clima quente e os ecossistemas diversos permitem que várias culturas prosperem, tornando a agricultura da Califórnia importante não só para as mesas locais, mas para todo o país. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma salada fresca ou um lanche de nozes, lembre-se do papel vital que a Califórnia desempenha nesse processo. Não é incrível quanto esse estado contribui para nossas vidas? Jogadores profissionais ganham milhões em torneios de esportes. Pode parecer surpreendente, mas muitos gamers transformaram sua paixão por videogames em uma carreira de sucesso. O esportes envolve competições que são frequentemente transmitidas ao vivo para espectadores em todo o mundo. Jogos populares como League of Legends, Dota 2 e Fortnite conquistaram milhões de fãs, e os prêmios desses torneios podem ser enormes, às vezes ultrapassando milhões de dólares. Os jogadores treinam arduamente, aprimorando suas habilidades e estratégias para competir no mais alto nível. Com equipes profissionais e patrocínios, a indústria dos jogos se tornou um negócio sério, com oportunidades lucrativas. Os espectadores se reúnem online e presencialmente para assistir às batalhas de suas equipes favoritas, criando uma comunidade vibrante em torno dos jogos competitivos. Como resultado, os jogadores profissionais não apenas se tornam famosos, mas também recebem recompensas financeiras significativas. Quem poderia imaginar que jogar videogame poderia levar a um sucesso tão incrível? As máquinas realmente podem pensar como nós. A inteligência artificial, ou IA, está mudando nosso mundo de maneiras surpreendentes. São sistemas de computador projetados para realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, resolver problemas e entender a linguagem. Imagine uma máquina que pode aprender com a experiência, reconhecer vozes ou até mesmo conversar com você. A IA faz isso por meio de algoritmos complexos e grandes volumes de dados para encontrar padrões e tomar decisões. Essas tecnologias não são apenas gadgets interessantes, elas estão mudando a forma como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros. Desde assistentes inteligentes em nossos telefones até robôs avançados em fábricas, a IA está se tornando parte do nosso dia a dia, aumentando a eficiência e abrindo novas oportunidades. Mas ao adotar essa tecnologia inteligente, também devemos considerar as questões éticas que ela levanta. Até que ponto devemos confiar nas máquinas para pensar por nós? Um fato interessante sobre abóboras gigantes. A maior abóbora do mundo impressionou a todos com seu peso incrível de 1.225 quilos, que é mais do que o peso de um carro pequeno. Imagine uma abóbora desse tamanho. Ela é aproximadamente do tamanho de um elefante pequeno. Essa colossal abóbora foi cultivada por um agricultor experiente, usando métodos especiais para acelerar seu crescimento. Esses métodos incluem a escolha das sementes certas, a manutenção de condições ideais para o solo e um cuidadoso manejo da água e dos nutrientes. Os agricultores frequentemente monitoram de perto suas abóboras, protegendo-as de pragas e doenças. A paixão por concursos de abóboras gigantes une as pessoas em eventos divertidos, onde os agricultores mostram seus esforços e habilidades. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essas abóboras incríveis e até participar de sua pesagem. A abóbora recordista não é apenas um testemunho da habilidade agrícola, mas também traz alegria e surpresa aos espectadores. Então, da próxima vez que você for esculpir uma abóbora para o Halloween, pense nas abóboras gigantes e no quanto de esforço é necessário para cultivar algo tão extraordinário.
Você ficará surpreso ao saber que a maioria dos afogamentos ocorre em águas internas, contrariando a crença comum. Muitas vezes pensamos em ondas perigosas do oceano, mas a realidade é diferente. Estatísticas mostram que cerca de 90% dos casos de afogamento acontecem em águas doces, como rios, lagos e até mesmo em piscinas no quintal. As águas doces podem ser surpreendentemente perigosas por várias razões. Por exemplo, correntes fortes em rios, quedas invisíveis em lagos e piscinas sem proteção podem pegar os nadadores de surpresa. Além disso, muitos subestimam a rapidez e a tranquilidade com que um afogamento pode ocorrer. Por isso é importante estar atento, especialmente perto de crianças. Ter medidas de segurança adequadas, como colete salva-vidas e supervisão de adultos, pode reduzir significativamente esses riscos. Portanto, da próxima vez que você pensar em segurança na água, lembre-se de que lagos e piscinas atraentes podem ser mais perigosos do que parecem. Acredite ou não, Bill Berman perdeu sua chance. Em 1950, esse talentoso atleta enfrentou uma situação difícil ao não conseguir participar de um importante evento esportivo. Sua história destaca os desafios que os atletas daquela época enfrentavam, mostrando um mundo onde as oportunidades limitadas impediam muitos de mostrar suas habilidades. Naquela época, o esporte não era tão inclusivo, e barreiras como falta de financiamento, instalações de treinamento e apoio muitas vezes impediam os atletas de alcançar seu potencial. A experiência de Berman nos lembra o quanto o esporte evoluiu desde então. Hoje, os atletas têm acesso mais amplo a competições, recursos melhores e uma infraestrutura de apoio. Organizações se esforçam para criar oportunidades para o desenvolvimento de talentos e diversidade no esporte. Essa evolução inspira jovens atletas a seguir seus sonhos sem as limitações enfrentadas por seus antecessores. É inspirador pensar em como o legado de Berman ajudou a moldar um mundo esportivo mais inclusivo hoje. Conheça o Chevretin, uma pequena cápsula do tempo da natureza. Você pode se surpreender. O Chevretin, também conhecido como cervo-morcego, é uma das criaturas mais únicas do planeta. Esses pequenos animais lembram mini-cervos, mas têm uma característica especial, presas afiadas que os diferenciam de seus parentes maiores. O que é realmente impressionante é que os Chevretin quase não mudaram em milhões de anos, tornando-os uma ligação viva entre os ruminantes, como as vacas, e os não ruminantes, como os porcos. Sua forma simples e elegante remete ao passado antigo da natureza. É surpreendente, mas esses pequenos ruminantes habitam as florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde se movem através da densa vegetação. Devido à sua natureza tímida e características incomuns, os chevretins levantam questões importantes sobre como a evolução funciona e por que algumas espécies permanecem praticamente inalteradas. Não é incrível pensar que um animal tão pequeno pode guardar tantos segredos da história do nosso planeta? Acredite ou não, Daniel Craig reinventou James Bond. Em 2006, Daniel Craig assumiu o papel do lendário James Bond, trazendo uma nova e complexa personalidade que conquistou o coração do público. Após Timothy Dalton e Pierce Brosnan, a atuação de Craig marcou uma mudança significativa na nossa percepção do elegante espião. Com o lançamento de Cassino Royale, ele mostrou um lado mais duro e vulnerável de Bond, revelando suas falhas e profundidades emocionais como nunca antes. Essa interpretação moderna ressoou tanto com os fãs de longa data quanto com os novatos, tornando Bond mais próximo e real. As intensas cenas de ação, a trama envolvente e a atuação convincente de Craig estabeleceram um novo padrão para a franquia. O Bond de Craig se destacou não apenas pelo seu charme. Ele demonstrou resiliência e profundidade, envolvendo o público em uma história que parecia relevante e oportuna. Como resultado, ele mudou o futuro do 007, combinando elementos clássicos com temas contemporâneos. O legado de Craig será um marco para este personagem icônico. Vamos desvendar a verdade sobre as maravilhas antigas. Cientistas acreditam que as construções antigas poderiam ter sido residências reais ou locais religiosos, mas sua verdadeira função ainda é um mistério. Essa incerteza torna esses lugares ainda mais fascinantes para a pesquisa. Reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, essas estruturas têm um enorme valor cultural e histórico. Elas também são destacadas como uma das 7 novas maravilhas do mundo, atraindo visitantes curiosos de todo o planeta. Muitas pessoas se perguntam quais segredos estão escondidos nos padrões complexos ou que histórias as pedras poderiam contar se pudessem falar.
A combinação de grandeza e mistério em torno dessas construções oferece um olhar intrigante sobre o passado. Enquanto os pesquisadores continuam a estudá-las, talvez um dia possamos descobrir mais sobre sua função e importância, aprofundando nossa compreensão dessas incríveis realizações da engenhosidade humana. Você sabia que Jay-Z atirou no irmão aos 12 anos? Esse incidente chocante aconteceu durante uma discussão acalorada sobre joias roubadas e deixou uma marca profunda na vida do artista. Crescendo no projeto Marcy em Brooklyn, Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Sean Carter, enfrentou muitas dificuldades que moldaram seu futuro. O conflito com seu irmão mais velho teve consequências sérias, mas também se tornou um ponto de virada para Jay-Z, que mais tarde refletiu essa experiência dolorosa em sua música. Na canção Você Deve Me Amar, ele alude às lutas e conflitos que marcaram sua infância. Esse relato sincero e pessoal destaca como memórias e experiências poderosas influenciam a criatividade do artista. A trajetória de Jay-Z, de um jovem problemático a um ícone do hip-hop, nos lembra que as dificuldades muitas vezes moldam a resiliência e a criatividade. O que você acha que esse incidente nos ensina sobre o poder da música e da narrativa? Você pode se surpreender. A origem do termo nerd. O termo nerd se popularizou pela primeira vez graças ao Dr. Seuss em seu divertido livro de 1950, Se Eu Gerenciasse um Zoológico. Na história, ele descreveu um personagem excêntrico, mas com o tempo a palavra se tornou independente e se espalhou na cultura popular. Ao longo das décadas, o significado de nerd mudou bastante. Não é mais apenas um personagem estranho, mas um símbolo para aqueles que são apaixonados por temas intelectuais ou técnicos, desde programação até ficção científica. Essa transformação mostra como a literatura infantil, muitas vezes leve e imaginativa, pode ter um impacto duradouro na linguagem e na nossa percepção de diferentes personalidades. Hoje, ser nerd é celebrado em várias comunidades, demonstrando criatividade e entusiasmo em áreas que antes eram consideradas incompreensíveis. Não importa se você ama discutir as últimas inovações tecnológicas ou mergulhar no mundo da literatura fantástica, aceitar o rótulo de nerd pode ajudar a criar conexões e inspirar outros a seguir seus interesses. Como uma palavra do Dr. Seuss mudou nossa percepção sobre paixões. Um fato interessante sobre o filé mignon. Esse pedaço delicioso de carne, conhecido por sua maciez e sabor intenso, vem da região lombar do gado. É muito apreciado por chefes e amantes da carne por boas razões. O filé mignon combina as melhores características de dois outros cortes, o lombo e o filé. Essa combinação única não só realça o sabor do filé, mas também proporciona uma textura incrível, fazendo com que cada pedaço derreta na boca. Seja na grelha, assado ou frito, o filé mignon é um excelente prato principal para qualquer refeição. Cozinhá-lo até a temperatura ideal, geralmente ao ponto, garante que você aprecie sua suculência e maciez, enquanto um simples tempero de sal e pimenta permite que os sabores naturais se destaquem. Você já experimentou essa delícia culinária? Você já se perguntou por que a gazela gerenuk é especial? Essa incrível antílope da África Oriental se destaca por sua habilidade única de encontrar comida onde outros não conseguem. Com seu pescoço longo e pernas altas, a gazela gerenuk consegue alcançar folhas e frutos altos nas árvores, tornando-se uma especialista em buscar alimento em ambientes áridos. Enquanto outros herbívoros têm dificuldades para encontrar comida durante as secas, esse maravilhoso ser se move graciosamente pelo topo das árvores, coletando delícias que estão fora do alcance de muitos. Essa adaptação não só ajuda a gazela a sobreviver, mas também desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes e no crescimento de plantas. Conhecida como a gazela girafa por seu tamanho impressionante, essa antílope prospera onde poucos conseguem, mostrando a incrível diversidade de adaptações na natureza. Não é fascinante como alguns animais encontram seu lugar no mundo de maneiras tão únicas? Prepare-se para se surpreender com os testes de cosméticos em animais. Você sabia que a indústria de cosméticos nos EUA depende muito dos testes em animais? Todos os dias, milhões de mulheres americanas usam cerca de 12 produtos de higiene pessoal, incluindo maquiagem, loções e shampoos. No entanto, muitos desses produtos são testados em animais para garantir sua segurança, o que levanta sérias questões éticas. Embora os padrões de beleza frequentemente enfatizem as últimas tendências, eles podem entrar em conflito com o bem-estar dos animais que são testados. Essa prática gera preocupação,
pois muitos acreditam que nossa busca pela beleza não deve custar a vida de seres vivos. Felizmente, existem métodos alternativos para testar a segurança dos cosméticos sem prejudicar os animais, e cada vez mais consumidores optam por produtos cruelty-free. Com o aumento da conscientização, a esperança é que a indústria encontre um melhor equilíbrio entre beleza e compaixão. O que você escolherá para sua rotina de beleza? Os golfinhos são criaturas incríveis e suas habilidades de comunicação os tornam especiais. Esses animais selvagens usam uma série de assobios únicos que funcionam como nomes, ajudando-os a se reconhecerem no vasto oceano. Assim como nós, quando amigos nos chamam, os golfinhos conseguem distinguir assobios individuais e entender quem está fazendo o som. Essa habilidade é muito importante, pois eles vivem em grupos sociais chamados de cardumes, onde o trabalho em equipe e a coordenação são essenciais para caçar e se proteger. Pesquisadores estudaram esses assobios e descobriram que cada golfinho tem um som único, que pode mudar com o tempo à medida que eles crescem e interagem com outros. Usando esses assobios especiais, os golfinhos não apenas se comunicam, eles constroem relacionamentos complexos e se orientam em seu mundo social. Então, da próxima vez que você ouvir o assobio de um golfinho, lembre-se de que eles não estão apenas se divertindo, eles estão se comunicando em um nível complexo. Que incrível, não é? Você sabia que os fogos de artifício no Ano Novo Chinês nos encantam? Esses shows incríveis iluminam o céu todos os anos, trazendo alegria e emoção para milhões. Cada explosão não é apenas um estouro de cores, é uma arte cuidadosamente planejada, com formas e ritmos únicos. Essa tradição existe há séculos e simboliza sorte e proteção contra espíritos malignos. Os fogos de artifício de Ano Novo costumam incluir padrões específicos, como peônias ou crisântemos, que representam prosperidade e riqueza. Com o tempo, técnicas inovadoras foram incorporadas, combinando designs tradicionais com tecnologias modernas, criando efeitos ainda mais impressionantes. Assistir a esses fogos de artifício não é apenas um prazer visual, é uma celebração da cultura, história e comunidade, unindo as pessoas em admiração e surpresa. Então, da próxima vez que você ver essas luzes brilhantes no céu, lembre-se de que por trás de cada explosão e flor há uma rica história. Você sabia sobre o incrível macaco japonês? Esse animal fascinante se adapta muito bem a diferentes condições, incluindo os frios invernos do Japão, quando a temperatura pode cair drasticamente. Com sua pelagem densa e quente, o macaco japonês se ajustou perfeitamente para sobreviver em ambientes tão rigorosos. Imagine, enquanto outros animais enfrentam dificuldades, esses macacos espertos encontram calor e conforto em seus pelos. Mas isso não é tudo. Essa espécie também possui uma cauda curta e flexível, que se move de forma independente e os ajuda no dia a dia. Seja para agarrar galhos, manipular objetos ou até se alimentar, a cauda traz um nível impressionante de habilidade para suas atividades diárias. Imagine um macaco cavando habilidosamente na neve em busca de comida escondida ou usando a cauda para se equilibrar em terrenos rochosos. A adaptabilidade e a inteligência do macaco japonês não só os ajudam a sobreviver, mas também a prosperar em diversos habitats. Observar seu comportamento pode nos ensinar valiosas lições sobre resiliência na natureza e as maravilhas do mundo natural. Não é incrível como a evolução moldou esses seres? Difícil de acreditar, mas Sonic tem um nome completo. Seu nome completo é Ogilvy Maurice Hedgehog, um fato interessante que pode ser desconhecido por muitos fãs. Criado pela Sega em 1991, Sonic rapidamente se tornou o personagem favorito dos videogames, conhecido por sua velocidade super rápida e espírito aventureiro. Esse nome único adiciona profundidade à sua personalidade, sugerindo um caráter mais complexo por trás de sua aparência legal e azul. Enquanto os jogadores correm por vários níveis e enfrentam vilões como o Dr. Robotnik, poucos pensaram sobre a origem desse nome incomum. Ogilvy Maurice Hedgehog pode soar um pouco formal para um herói veloz, mas reflete a criatividade por trás de seu design. Esse pequeno fato enriquece a história de Sonic e a torna ainda mais fascinante. Então, da próxima vez que você estiver correndo no jogo do Sonic, lembre-se de que por trás dessa imagem azul borrada, há mais do que apenas velocidade. Quem diria que um nome poderia adicionar tanta intriga? Você sabia que o café é uma estrela mundial? Essa bebida tão amada ocupa o segundo lugar em volume de comércio no mundo, ficando atrás apenas do petróleo.
O café não é apenas uma bebida matinal. Ele desempenha um papel importante nas economias de muitos países. Grandes produtores, como o Brasil e o Vietnã, dependem muito da exportação de café, garantindo empregos e sustento para milhões de agricultores. A enorme popularidade do café impacta o comércio internacional, afetando tudo, desde culturas locais até preços globais. Com bilhões de xícaras consumidas todos os dias, a influência do café se estende por todo o mundo, moldando mercados e economias. Além disso, a indústria do café não se resume apenas aos grãos. Envolve cadeias de suprimento complexas, métodos de processamento e estratégias de marketing, que juntas criam um grande impacto econômico. Então, da próxima vez que você tomar seu latte favorito, pense na jornada que ele fez até chegar até você e nas inúmeras vidas que ele toca ao longo do caminho. Você consegue imaginar um mundo sem café? E se eu te contar sobre o tronco de Natal mágico? A tradição do tronco de Natal é uma festa fascinante que existe há muitos séculos. Tudo começa com a decoração de um grande tronco, frequentemente envolto em fitas bonitas. As famílias regavam o tronco com vinho ou óleo e o acendiam, usando restos do tronco do ano anterior, simbolizando continuidade e sorte no ano que se aproxima. Com o tempo, essa simples tradição se transformou em algo doce e agradável. Em diferentes culturas, o tronco de Natal se tornou um bolo delicioso, que muitas vezes se parece com o próprio tronco e é coberto com chocolate rico e açúcar de confeiteiro. Essa sobremesa deliciosa não só transmite o espírito festivo da temporada, mas também serve como uma bela decoração nas reuniões de Natal. Então, da próxima vez que você cortar um bolo tronco de Natal, lembre-se de sua rica história e do calor que ele traz para as festas ao redor do mundo.